tem uma capacidade narrativa não só pessoal, mas literária, se me permite, muito boa. Mas eu quero rememorar aqui com as pessoas que estão acompanhando, eu quero ouvir de novo, porque é uma história belíssima essa, quando você diz assim, existiam as exibições públicas como essa, salão paroquial, certo, clubes, reuniões sociais, e as exibições já na época particulares. As pessoas de mais poder aquisitivo tinham seus projetores em casa, você me dizia, pessoal mais rico, né? E alugavam os filmes do seu Zanirati, do seu Geraldo, e levavam para casa. Quer dizer, já naquela época, dois públicos diferentes, a coisa mais privada e a exibição pública. Dá para dizer que eram dois públicos bem distintos mesmo, né? Aqueles que tinham esse poder aquisitivo ou eles possuíam um projetor cinematográfico, que era uma peça com um certo valor grande, né, inclusive, ou aqueles que podiam locar, por exemplo, as sessões de cinema que o então governador Leonel de Moura Brizola solicitava para o meu pai, quando ele e a esposa tinham que viajar para São Paulo e para o Rio de Janeiro, para passar desenho animado para os filhos. Então, o meu pai deslocava um funcionário e o projetor para, durante algumas horas por dia, projetar o cinema em casa. Na realidade, cinema mesmo, não era filme de cinema na televisão. Exatamente, era cinema em casa. Levava o cinema, que levava o projetista, o filme, a máquina e a tela. E a tela, só não levava as poltronas. Não. E aí projetava em qualquer lugar, né? Então esse era um público que ele tinha um grande espaço, um grande mercado, principalmente na década de 50 e até a metade da década de 60 do século passado. Esse era um público. O outro público era aquele público que se encontrava nas comunidades do interior. Eu estou me referindo ao interior porque o cinema 16mm, ele é um cinema considerado de emergência. É um cinema do interior, que a máquina podia funcionar com bateria. Interior que nos anos 50 até 60, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo também, era bairros que estivessem a 5, 10 quilômetros, assim, por exemplo, Guarulhos, que pertencia a Grande São Paulo, aqui Santa Felicidade, Vila Nova, que você citou, né? Mas no Rio Grande do Sul, as comunidades já eram mais distantes, né? Dava para atingir lugares, muitas vezes, que o ônibus não ia. E a energia elétrica também. Isso eu aprendi no seu filme. A diferença entre o 16 e o 35mm, que é o cinema normal que a gente assiste nas capitais hoje. Que aí precisa energia elétrica. Agora, 16, eu me lembrava um paralelo que fiz com seu pai, homenagem a ele, aquele personagem do Bye Bye Brasil, do Cacá Diegues, que é o Zé da Luz, que é o Joffre Soares, né? Que ele vai sendo empurrado para o interior, levando os seus filmes e a sua máquina de 16mm. Aprendi no seu livro, não sabia. E quem empurra o meu pai para o interior é a televisão. Sim. Então a televisão surge em 59 e à medida que ela vai crescendo, a parte das proximidades da televisão, que recebe o sinal da televisão, a tendência da população é adquirir a televisão. Espinha de peixe, como dizia o Zé Wilker lá no Bye Bye Brasil. Desculpa te interromper, mas é exatamente isso, não é então, ficção, né? A televisão vai empurrando. Então, o mercado, que era região metropolitana, um pouco maior, vai se estendendo para outras partes do interior do estado do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E chega a ponto, por exemplo, de que aqui a gente conta a história, tinha um lugarejo que o ônibus não entrava. Então, o combinado era o motorista do ônibus parar naquele ponto, tinha um gancho numa árvore, ele colocava a maleta de filme no gancho da árvore, e o padre, que vinha do interior a cavalo, ele ia até aquele ponto, pegava a maleta, levava para o salão paroquial, colocava na bateria o projetor, colocava o filme, projetava, e depois, no dia seguinte, ele levava a maleta no gancho, na árvore, na beira da estrada, onde passaria o ônibus. O motorista parava, pegava a maleta do gancho, colocava no ônibus e ele vinha a Porto Alegre. Quer dizer, até nesses lugares mais distantes, quer dizer, nem o próprio ônibus chegava, né, a população acabou conhecendo um pouco o cinema através do 16mm. Então ele tem um papel social fundamental. Importantíssimo, né? Ele vai sendo empurrado junto com outras manifestações culturais, o circo, o parque de diversões, que não era bingo nem jogo de azar, era o parque de diversões mesmo. Ele vai sendo empurrado para as periferias, que é o nome hoje mais eufemístico para as populações mais pobres, desprovidas e excluídas. Exatamente. Quer dizer,
Inclusive, até é uma coisa que me chama muita atenção, né? O pessoal sai da Itália e da Alemanha, da então antiga conjunto de países, estados, cidades-estados da Itália e da Alemanha, porque não eram unificadas, né? E os seus descendentes vieram a conhecer o cinema no interior do Rio Grande do Sul. Quer dizer, saem de um lugar onde era o palco do cinema, que é a Europa, claro, e acabam tendo que conhecer o cinema no Rio Grande do Sul pelo 16mm. Zé Augusto, histórias deliciosas que a gente viu. Você não, que é muito mais novo, mas que nós vimos 3 cinemas, 3 salas de projeção, como chamam agora, né? 3 cinemas, exibindo ao mesmo tempo em horários diferentes o mesmo filme. Ou aquela bicicleta com a carga à frente, onde iam aquelas latas, e eu descobri que pesavam até 7 quilos um filme, né? Ou o carro do seu pai fazendo esse esforço. Conta para nós como é que era um dia de rotina do seu Geraldo projetando o mesmo filme em 3 lugares. Meu pai chegou a ter um conjunto de cinemas. Isso em Porto Alegre, em bairros bem distantes um do outro. Então, teve uma ocasião que ele... Claro, hoje é muito simples, tu multiplica, tu faz quantas cópias tu quiser. Em casa, inclusive. Inclusive, né? E tu projeta tudo ao mesmo tempo, sem nenhum problema. Mas na época, fazer uma cópia de um filme, primeiro que tinham 2 grandes laboratórios, 2 grandes laboratórios, um no Rio de Janeiro e o outro em São Paulo. E o valor de uma cópia era absurda. Então o que acontecia? Para se manter 3 cinemas passando... Celuloide, né? Vamos falar para os mais novos. A cópia era celuloide, era um troço complicado. Era um preço de um filme era exorbitante, né? De uma cópia. Então, para se manter 3 cinemas projetando a mesma coisa, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo não daria, então tinha que ter um intervalo. Cada rolo, um filme tem 3 partes, normalmente, né? Cada rolo tem 45 minutos. Então ele projetava em torno de 50, 60 minutos, 1 hora, o intervalo de início da sessão de cada um dos cinemas. Então ele colocava o primeiro rolo no primeiro cinema, quando terminava, ele fazia um intervalo e colocava o segundo rolo. Pegava o primeiro, levava para o segundo cinema, projetava, deixava passando o primeiro rolo. Voltava no primeiro cinema, quando já estava terminando o segundo rolo, colocava o terceiro, levava o segundo para o segundo cinema e levava o primeiro para o terceiro cinema. E assim ele fazia... De carro? De carro, todos os trajetos, né? E ele, o que ele fazia? Ele sempre explicava para uma pessoa mais curiosa, né, do cinema, se acontecesse alguma coisa, o que ele tinha que fazer. Então ele deixava uma pessoa do público, e também as relações de confiança... Relação comunitária muito interessante. Ele deixava, ele treinava uma pessoa e dizia, ó, se acontecer, se escapar o filme, se cortar, tu desliga esse botão aqui. E a pessoa ficava ali assistindo o filme, né, paradinha, e pronta se acontecesse alguma coisa, né? E assim ele fazia o trajeto, até que o último rolo passasse no terceiro cinema, e então terminasse a sessão. Quando que era a alegria da moça ou da moça do bomboniere? É o intervalo, né? O intervalo era fantástico, e ela sempre torcia para que o intervalo fosse maior do que o meu pai se atrasasse, ou fervia a água do carro e ele tinha que esperar um pouco para esfriar, porque assim ela vendia bastante, né? Era a festa do intervalo, né? Falar em festa, tem uma história muito bonita. O Tom Jobim dizia sempre que a homenagem, ele, claro, como todo ser humano, ele dizia assim, né? A gente gosta de ser homenageado, receber prêmios, de ter o nome lembrado. Mas ele dizia assim, a maior homenagem que eu recebo é quando eu entro numa lotação, no ônibus, no Rio de Janeiro, e vejo uma pessoa que não me reconhece e casualmente está assobiando uma música que eu fiz. Né? E você tem um determinado momento que é muito emocionante, pelo menos me tocou, e eu sei que te tocou também e te toca, quando você pega um táxi e vai até a casa do seu pai e o motorista não lhe reconhece, é claro, que é uma história muito bonita, que é semelhante a alguém, quer dizer, aquela obra do seu Geraldo que ficou na cultura, na lembrança das pessoas, por gente que talvez nem o reconheça e nem saiba. Como é que é esse momento emocionante?